O que realmente está acontecendo na Venezuela? A gente ouve falar muito sobre combate ao narcotráfico, sobre um regime autoritário, mas será que essa é a história completa? Pois é. Porque a narrativa que chega para nós parece deixar umas pontas soltas. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, porque existe um quebra-cabeça bem diferente por trás, com interesses econômicos e geopolíticos gigantescos que, bom, quase nunca aparecem nas manchetes. O que é fascinante nesse tipo de análise é justamente isso. Perceber como a política externa opera, assim, quase sempre em duas camadas. Duas camadas. Como assim? Tem a justificativa pública, sabe, o motivo nobre, aquilo que é apresentado para o mundo, e por baixo tem a camada dos interesses estratégicos, que de fato movem as peças no tabuleiro. Entendi. E no caso da Venezuela, essa camada de baixo envolve recursos naturais valiosíssimos, uma rivalidade cada vez maior entre superpotências e até o resgate de doutrinas políticas que estavam, sei lá, adormecidas há mais de 200 anos. Ok, vamos organizar isso então. A justificativa oficial dos Estados Unidos, ela é bem clara, bem direta. Sim, é a camada de cima. Exato. A Casa Branca diz que o objetivo é combater o narcotráfico, interromper rotas de drogas no Caribe e, claro, pressionar um regime que eles consideram corrupto. E não é só discurso, né? Não, de forma alguma. A gente viu nos últimos tempos Washington intensificando operações navais na região, aplicando sanções econômicas pesadíssimas e até confiscando embarcações. E aí vem a resposta de Caracas, que é igualmente contundente. O governo de Maduro classifica tudo isso como uma tentativa de golpe de Estado. Disfarçada de operação antidrogas. Exatamente. Eles acusam o ZEUA de ameaça direta à soberania, usam termos muito fortes tipo roubo descarado dos ativos do país, pirataria naval criminosa. A narrativa deles é que o combate às drogas é só um pretexto para forçar uma mudança de regime. Então a gente tem essa guerra de narrativas, né? De um lado, combate ao crime. Do outro, ameaça à soberania. Mas é quando a gente olha para o que não está nesses discursos que o cenário, bom, muda completamente. Muda tudo. E o primeiro elemento, o fator gigante na sala, é o petróleo. Exatamente. E não estamos falando de qualquer quantidade de petróleo. A Venezuela tem a maior reserva comprovada do planeta. A maior do mundo. A maior. Os dados apontam para cerca de 303 bilhões de barris. Para colocar isso em perspectiva, é mais do que a Arábia Saudita. Nossa. É uma riqueza, assim, quase imensurável, concentrada num único país. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque não é só a quantidade, mas o tipo de petróleo, certo? Tem um detalhe técnico aí que é crucial. É o ponto-chave. O petróleo venezuelano é, na maior parte, extrapesado. O que isso significa na prática? Significa que ele é mais denso, mais difícil e mais caro de extrair e refinar. Ele precisa de uma tecnologia muito específica. E acontece que, por décadas, a indústria de refino americana, especialmente a da Costa do Golfo, se especializou justamente para processar esse tipo de óleo. Peraí, isso é uma coincidência? Conveniente demais. Não é coincidência. É uma relação histórica. Por décadas, a Venezuela foi uma das principais fornecedoras de petróleo para os Estados Unidos. As refinarias americanas investiram bilhões para se otimizar para esse óleo. Era um casamento econômico, então. Perfeito. Um casamento que beneficiava os dois lados. Os Estados Unidos tinham uma fonte de energia segura e próxima, e a Venezuela tinha seu maior cliente. As sanções não só cortaram a renda de Caracas, como forçaram uma reestruturação caríssima para a indústria americana. Então, o interesse não seria só tomar o controle, mas talvez restaurar essa relação comercial sob um novo governo. Um governo alinhado a Washington. Precisamente. Se a gente conectar os pontos, o interesse estratégico é duplo. Primeiro, garantir acesso a uma fonte gigante de petróleo que é perfeita para a infraestrutura deles, o que poderia até baratear o combustível internamente. E segundo, ao mesmo tempo, asfixiar economicamente o governo de Maduro, que depende quase que só da exportação de petróleo, para se manter no poder. É um movimento de pinça. Entendi. Cortar o fluxo de dinheiro do adversário enquanto se posiciona para controlar esse fluxo no futuro. Exato. Ok. Então, o plano é asfixiar a economia venezuelana. Mas isso só funciona se ninguém comprar, certo? Com sanções tão pesadas, como que a Venezuela ainda consegue vender o suficiente para se manter de pé? Parece que está faltando uma peça aí. E essa peça que falta
é a China. Ah, claro. Enquanto os Estados Unidos e a Europa se retiravam e sancionavam, a China não só ficou, como aprofundou a relação. Se tornou a tábua de salvação econômica do país. Como eles fizeram isso? Com um sistema muito pragmático, empréstimos bilionários para Caracas, com o pagamento sendo feito diretamente em barris de petróleo. Eles pagam a dívida com o próprio recurso natural. E de quanto dinheiro a gente está falando? Os números são astronômicos. Ao longo da última década, estima-se que a China tenha emprestado para a Venezuela algo em torno de 50 bilhões de dólares. 50 bilhões. Isso basicamente financiou o Estado venezuelano por anos. E os dados mais recentes mostram o tamanho dessa dependência. Em 2023, cerca de 68% de todo o petróleo exportado pela Venezuela foi para onde? Para a China. 68%. É praticamente o único cliente relevante que restou. Isso muda completamente a dinâmica. Totalmente. Não é mais uma questão regional entre EMA e Venezuela. De forma alguma. Transforma a Venezuela num dos campos de batalha da nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Para Pequim, não é só um negócio. É garantir energia a longo prazo e, mais importante, ter um ponto de apoio estratégico no que os Estados Unidos sempre consideraram seu quintal. E para Washington? Para Washington, a questão passa a ser impedir que seu principal rival geopolítico consolide ainda mais influência no hemisfério ocidental. Né? Aproximação com o Brasil, com a Argentina. Não é por acaso. É um jogo de xadrez em escala continental. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com o pré-sal. A Argentina tem as reservas gigantes de Vaca Muerta. Ao fortalecer laços com eles, os Estados Unidos tentam criar um contrapeso. Um contrapeso à influência chinesa. Exato. O objetivo é diversificar as parcerias energéticas na América do Sul para isolar esse eixo Caracas-Pequim. A geopolítica do petróleo na região está sendo completamente redesenhada. Mas, bom, muitos analistas diriam que, mesmo com todo esse petróleo, a instabilidade na Venezuela torna qualquer investimento muito arriscado, seja chinês, seja americano. Nesse caso, o argumento do narcotráfico não poderia ser uma preocupação de segurança genuína, independente de tudo isso? É uma questão válida. Não dá para descartar que existam preocupações legítimas com segurança. O problema é a seletividade e a escala da resposta, sabe? Entendi. A questão que a análise levanta é: por que a Venezuela se tornou o foco de uma pressão militar e econômica tão intensa, enquanto outros países da região que também têm problemas sérios com narcotráfico recebem um tratamento diferente? A intensidade da resposta é desproporcional. Exato. A confluência dos interesses petróleo, China, sugere que as preocupações de segurança, mesmo que sejam reais, também funcionam como uma justificativa muito conveniente. Faz sentido. A justificativa pública e os interesses estratégicos não são excludentes, eles podem coexistir e se reforçar. E além de petróleo e China, tem um terceiro pilar nesse jogo, que é puramente comercial, certo? A ideia de abrir o mercado venezuelano. Exato. E aqui não estamos falando só de extrair recursos. Estamos falando de transformar a Venezuela num mercado consumidor para produtos e serviços americanos. Imagina um cenário pós-sanções com um governo alinhado a Washington. O país precisaria reconstruir sua infraestrutura, modernizar a indústria, o agronegócio. Seria um mercado gigantesco para empresas americanas de construção, de tecnologia, de maquinário, basicamente um projeto de reconstrução nacional, financiado pelo próprio petróleo, mas executado por empresas estrangeiras. Exatamente. E isso não é só especulação. Existem registros de conversas, de declarações da oposição venezuelana, de figuras do poder americano, onde essa abertura do mercado foi defendida abertamente. O interesse comercial é explícito. O que nos leva a uma questão mais profunda. Essa combinação de táticas, pressão econômica, apoio à oposição, interesse em recursos e mercados, soa como uma estratégia que a gente já viu antes. E já vimos porque ela tem raízes profundas na história da política externa americana. O mais impressionante é que a própria estratégia atual de Washington para a região menciona
explicitamente a retomada dos princípios da doutrina Monroe. Doutrina Monroe. Isso é dos livros de história de 1823. Lembro daquela definição simplificada. Era os Estados Unidos dizendo para a Europa: do lado de cada Atlântico, quem manda somos nós. Essa é a essência. A doutrina Monroe dizia que qualquer intervenção europeia nas Américas seria vista como uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Ela definiu o continente como esfera de influência exclusiva de Washington. E resgatar isso hoje? Resgatar uma doutrina de 200 anos oficialmente é uma declaração política muito forte. É um recado direto, não mais para a Europa, mas para a China, de que os Estados Unidos pretendem reafirmar sua hegemonia e não vão tolerar um concorrente estratégico aqui. É como tirar o pó de um plano antigo e colocar de volta na mesa, mas adaptado para um novo inimigo. É um eco direto da chamada política da porta aberta do início do século XX. Essa política era a aplicação econômica da doutrina Monroe. Usava a diplomacia e, quando preciso, a força militar para garantir que os mercados latino-americanos ficassem abertos para as empresas americanas. A diplomacia das canhoneiras, né? Essa mesma. A história mostra que a diplomacia comercial dos Estados Unidos na região sempre andou de mãos dadas com a possibilidade de intervenção. O que vemos hoje é uma versão do século XXI dessa mesmíssima lógica. Então, quando a gente junta todas as peças, o quebra-cabeça fica muito mais claro e muito mais complexo. A narrativa sobre narcotráfico não desaparece, mas ela vira só uma parte de um cenário bem maior. Sem dúvida. Temos a disputa pelo controle da maior reserva de petróleo do mundo, que é tecnicamente ideal para a indústria americana. Temos a rivalidade geopolítica com a China, com a Venezuela no centro desse tabuleiro. E uma estratégia comercial de longo prazo, tudo isso amparado por uma doutrina de 200 anos. Exatamente. A situação deixa de ser uma questão de bem contra o mal e se torna um choque de interesses gigantescos. A gente analisou os interesses das potências, os recursos, a estratégia, mas isso deixa a gente com um pensamento final. Uma pergunta que vai além da geopolítica. Qual seria? Em meio a esse xadrez global jogado por Washington e Pequim, qual é o impacto real na vida do cidadão comum na Venezuela que vive todo dia as consequências de ter seu país e seus recursos no epicentro de uma disputa tão monumental? Generate by AI.